Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a Primeira República no Brasil, dando continuidade, né, aos primeiros anos da República. Nós vimos já sobre a República da Espada, que é quando nós somos governados por militares, que foi logo após a proclamação da República. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos primeiros presidentes civis, ou seja, aqueles que não são militares, que não são generais, marechais, tá? Esses presidentes, na época, eles eram da elite, ou seja, eram as pessoas que tinham bastante dinheiro, né? Os grandes produtores de gado e café de São Paulo e Minas Gerais. Por isso, esse período ele é conhecido como República Oligárquica ou República do Café com Leite. Por que isso? República oligárquica vem da palavra oligarquia, que é uma palavra grega que significa governo de poucos. Ou seja, pouquíssimas pessoas tinham acesso à política. A maioria das pessoas ficava de fora e apenas as pessoas com dinheiro é que coordenavam a política no Brasil. E República do Café com Leite faz alusão aos dois estados, São Paulo e Minas Gerais, como eu coloquei nessa charge aqui do lado. Essa charge ela representa que eles ficavam, porque é a gangorra, porque eles ficavam se alternando no poder, né? Então tinha um acordo político, as eleições elas não eram justas, elas eram sempre fraudadas, e um período ficava São Paulo e um período ficava Minas. São Paulo representando o café e Minas o leite, porque Minas era responsável pela criação agropecuária, né? Então o queijo, o leite, a carne vinham de Minas Gerais, né? Essas riquezas. Por isso que ficou conhecida como República do Café com Leite. Tá? Nesse período existia sempre uma alternância no poder. Eles ficavam um mandato um, depois um mandato outro. Quem é que ficava no poder? Os grandes proprietários. Os grandes proprietários de terra, os grandes proprietários dos cafezais, pessoas que tinham muito dinheiro. Então, nós podemos dizer que no início da nossa república existia pouca preocupação com a população. Normalmente, quando essas pessoas estavam no poder, elas buscavam favorecer apenas elas mesmas e as classes dominantes. Não existia qualquer preocupação com as pessoas pobres, em melhorar a moradia, a educação, a qualidade de vida para a população comum, tá? Então foi um período muito injusto da nossa república e muitas coisas daquela época existem até hoje. A gente vê, por exemplo, que naquela época existia a compra de votos. A gente chama de voto de cabresto, né? As pessoas eram obrigadas a votar em quem o chefe local mandava, tá? Isso a gente chama de coronelismo. Coronelismo eram os grandes coronéis, que eram pessoas, grandes fazendeiros, donos de terra, que tinham muito poder e eles obrigavam ou pela força ou através de troca de favores que as pessoas votassem em quem eles mandassem. E era assim que sempre se elegia a pessoa que já tinha sido escolhida antes, ou de Minas ou de São Paulo. Então foi um período de muitas fraudes eleitorais, em que as pessoas eram praticamente obrigadas a votar em quem eles mandavam. Outro problema daquela época é que o voto não era secreto, o voto era aberto, todo mundo via em quem você estava votando. Então não tinha nem como enganar os coronéis, os grandes proprietários. Por quê? Se você decidisse votar em outra pessoa, que não em quem lhe mandasse, o coronel mandava espancar, ou se precisasse de alguma ajuda, ele não dava. Então sempre tinha represálias. Por isso, as pessoas acabavam sendo obrigadas em votar em quem eles mandavam. Tá? Aqui explica um pouco mais o que é o coronelismo e o que é o voto de cabresto, isso que eu acabei de falar. Tá? Então, o coronel eram grandes fazendeiros e eles controlavam a vida política dos municípios. Eles tinham um acordo com os governos estaduais e federais que diziam em quem eles tinham que votar e a população local acabava tendo que votar. De que forma eles faziam isso? Distribuíam empregos, privilégios, doavam coisas, né, remédios, coisas que fossem necessárias para fazer com que a pessoa votasse em quem eles mandavam.
Caso a pessoa se recusasse, os inimigos, eles usavam a força policial. Então, muitas vezes o coronel ele tinha a polícia do lado dele, ou ele tinha a sua própria milícia, e no fim não tinha como ir contra ele. Tá? Então, aqui a gente tem uma representação, uma charte representando o coronelismo, que o coronel é a pessoa sendo obrigada a votar em quem ele manda. Em função disso, em função de toda essa injustiça política, econômica e social, esse período não foi tranquilo, né? Durante a República Oligárquica, ou a República do Café com Leite, a gente vai ter muitas pessoas, né? Pessoas de fora do círculo de poder, como as classes médias e os mais pobres, que protestavam contra o governo. Então, vão ter vários movimentos, várias revoltas. O cangaço é um exemplo, o tenentismo, a revolta da vacina, a guerra do contestado. Então, em várias partes do país, vai ter guerra, vai ter revolta, vai ter luta contra a situação em que as pessoas estão vivendo. Tá? Normalmente, o governo ele atacava essas revoltas de forma bastante violenta para desencorajar os brasileiros de lutarem pelos seus direitos, de sua participação política. Então, desde o início é muito difícil para a população comum poder fazer parte das decisões políticas do Brasil. Além disso, a gente vai ter o início da industrialização, né? A industrialização ela está crescendo, ela está começando e também vai ter luta nessa área aí. No trabalho avaliativo dessa quinzena, vocês vão ver um pouquinho mais sobre a organização dos trabalhadores, as associações de operários, e aí isso aqui explica um pouquinho mais lá, tá? Duas guerras que aconteceram, que eu vou explicar um pouquinho mais aqui, foram a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, tá? Essas duas guerras, elas têm uma coisa em comum, que ela está voltada para a questão religiosa. Nós chamamos isso de movimentos messiânicos. Tanto Canudos quanto Contestados tinham um chamado Messias. Era uma pessoa religiosa que eles acreditavam que era o salvador da pátria, alguém que tinha vindo para salvar a população comum da miséria, da pobreza. Tá? Então, as duas foram violentamente reprimidas pelo governo. Uma aconteceu na Bahia e a outra em Santa Catarina. E aqui tem algumas características de cada uma delas. Tá? Vocês leiam com calma, se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Tem vídeos bem interessantes, principalmente sobre a Guerra de Canudos. Tem um filme, inclusive, que foi feito sobre esse tema. Se tiverem interesse, vocês podem pesquisar. Sei que vocês têm muita coisa para fazer, então fica difícil. A gente recomenda, mas nem sempre vocês conseguem ver. Eu sei disso, não tem problema, tá? Mas só caso alguém tenha um interesse maior e um tempo disponível. E, por fim, então, algumas atividades sobre o tema, não é muita coisa, tá? Aqui tem algumas questões de opinião sobre a participação política, se realmente era uma república democrática. Aí vocês pensem um pouquinho sobre isso que eu expliquei, né? Qualquer coisa me chame. E também eu sugiro mais alguns vídeos para tentar entender um pouco mais esse conteúdo, né? Não precisam ver todos, talvez alguma coisa que, não entendi muito bem o que foi o coronelismo, aí tem esse vídeo aqui, tá? Tem alguns mais gerais, mas sempre estou disponível para dúvidas, tá bem? Então, fiquem bem, se cuidem e até mais.